Bom, primeiramente, boa noite, obrigado por terem vindo. O tema de hoje que eu propus, se chama Paixão e Paciência. E essas duas palavras, paixão e paciência, eles aparecem muito, nos livros da codificação espírita. Só para lembrar, nós temos 5 livros: o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, publicados nessa ordem. E em muitas páginas desses livros, que nós chamamos de Pentateuco Espírita, nós vemos essas palavras, paixão e paciência. E o que eles recomendam nos livros? Que nós controlemos a nossa paixão e que nós desenvolvamos a nossa paciência. Então a gente tem que procurar controlar a paixão e desenvolver a paciência. Só que, como muitas outras palavras, quando a gente vai definir o que elas significam, às vezes a gente encontra dificuldade, de achar palavras para definir o que seja, aquele sentimento ou aquela situação. Por exemplo, é difícil a gente definir, por exemplo, alegria, felicidade, medo, tristeza. A gente sabe o que é, mas se pedir para a gente falar o que aquilo significa é difícil. É como se a gente tiver, por exemplo, a gente tem uma mãe que acabou de perder um filho, Aí a gente chega para essa mãe e fala, me fala o que você está sentindo aí em palavras. Me descreve o que você está sentindo. É difícil, Por mais que aquela pessoa comece a falar, ela não vai conseguir te passar exatamente aquilo que ela está sentindo, Mas às vezes as pessoas tentam, Tem um filme muito bom que eu recomendo que as pessoas assistam, se chama Lion, L-I-O-N, Lion é leão em inglês, Lion, Uma Jornada para Casa. Conta a história de um menino, na época ele era uma criança de 5 anos de idade que se perde da mãe, na Índia. E daí tem um monte de aventuras, de coisas que acontecem com ele. Ele vai parar na Austrália, sendo adotado por uma família australiana. E daí, 25 anos depois, quando ele já tem 30 anos, ele se lembra de algumas coisas do lugar onde ele morava. Aí ele vai na internet, começa a procurar. E tem um lugar lá que ele acha que é o lugar que ele morava. Aí ele retorna e ele reencontra a família, 25 anos depois. E é legal porque no final do filme, tem os atores e tal, mas no final do filme aparece realmente a pessoa real, Quem é a pessoa e tal. E aí perguntam para essa mãe assim, olha, o que você está sentindo? O que você sentiu quando você viu, o seu filho de novo? E é uma cena que é difícil você não se emocionar muito quando você vê, a cena do filme dele se reencontrando. Aí ela fala assim, eu senti como se fosse um oceano de felicidade, Mas mesmo assim, a gente não vai conseguir nunca sentir o que ela sentiu, Porque a gente tem que ter a experiência. A gente teria que perder um filho, ele desaparecer, e reencontrá-lo 25 anos depois para conseguir sentir a mesma coisa. Então, sentimentos são difíceis da gente expressar. E para a gente conseguir definir, às vezes, as coisas, a gente tem que recorrer, por exemplo, à arte,
temos aqui um artista na nossa casa, o Carlos. Às vezes em palavras a gente não consegue, mas a gente vê um quadro, né? A gente vê ali o quadro de Jesus segurando uma ovelha, com as ovelhas do lado, num caminho, pelo olhar. Aí a gente consegue, às vezes, ter uma certa, né, um certo entendimento do que aquilo significa, né? A gente pode também recorrer à literatura, por exemplo, né? Grandes autores, né, grandes escritores descreveram os sentimentos, né, as experiências que os seres humanos passaram. Para descrever, por exemplo, o que significa sofrimento, eu recomendo muito um livro do Victor Hugo chamado Os Miseráveis, que narra a história de um homem que é perseguido pela polícia durante 30 anos porque ele roubou um pão, né? E nesse livro tem várias descrições do que é, por exemplo, o sofrimento desse homem, o que é a obstinação, porque aquele chefe de polícia botou na cabeça que ele tem que prender de qualquer jeito aquela pessoa, crueldade e assim por diante. E não está escrito ali, sofrimento aí. Não, você lê a história da vida da pessoa, você já começa a saber o que é sofrimento, né? E era também o que Jesus fazia com as parábolas, né? Então as parábolas, Jesus não fala, o reino do céu é assim, você vai chegar num lugar, a cor é tal, as pessoas são assim, tem mesa, tem cadeira. Não. Jesus fala assim, o reino dos céus é como se tivesse uma boda de núpcias e você foi convidado. Aí ele descreve toda a parábola, né? Ou então ele fala a parábola do filho pródigo, né? Havia um jovem que pediu que o pai lhe desse a herança, e esse jovem foi para um lugar, gastou toda a herança, né? Depois ele ficou pensando que ele estava melhor na casa do pai do que naquele lugar onde ele foi parar, etc. E essa parábola do filho pródigo descreve o que é a nossa vida, né? Toda, inclusive espiritual, né? A gente vem para a terra, fica preocupado com prazeres, né? Com o material, aí a gente começa a sofrer, aí a gente lembra de Deus, olha, nossa, né, Deus. Aí a gente regressa, e aí a gente fica com medo, né? Porque a gente foi ensinado que Deus é um ser vingativo, que castiga seus filhos. Só que na estrada Deus recebe os filhos de braços abertos, né? Então é uma parábola que descreve como é que é o processo da nossa vida espiritual. E para a gente descrever paixão e paciência, tem um livro também, né? Aqui, não sei se alguém conhece, se chama O Peregrino. É um livro um pouco antigo, ele foi escrito em 1678. Esse livro aqui foi publicado mais recente, mas o texto, né, é de 1678. Tá? Então eu vou ler o trechinho que ele fala da paixão e da paciência, para a gente refletir um pouco. O personagem principal desse livro se chama Cristão, é o nome do personagem. E ele está conversando com uma outra personagem que se chama Intérprete, né? E eles estão num castelo que tem várias salas. E aí a intérprete está levando o cristão numa sala, tá? Aí ele fala assim, intérprete tomou o cristão pela mão e o conduziu a uma pequena sala, onde havia duas crianças pequenas, cada uma em uma cadeira. A criança maior chamava-se Paixão, e o nome da outra era Paciência. Paixão parecia muito descontente, entretanto, Paciência estava quieta. Em seguida, Cristão perguntou, por que Paixão está insatisfeita? Intérprete respondeu, o senhor lhe disse que deveria esperar os melhores presentes até o início do próximo ano, mas Paixão os quer agora.
paciência, no entanto, está disposta a esperar. Então o cristão viu alguém se aproximando de paixão e trouxe-lhe um saco cheio de tesouros e derramou aos seus pés. Paixão apossou-se dos tesouros alegremente e zombou de paciência. Mas cristão observou e que não demorou muito, até que paixão gastou todo o tesouro extravagantemente, e nada restou além de trapos. E cristão pediu: intérprete, me explique melhor essa sala. E intérprete falou: paixão representa os homens do mundo de agora, e paciência os homens do mundo do futuro. Como você viu, paixão terá tudo agora este ano. É o mesmo que dizer neste mundo. Assim são os homens deste mundo que desejam vantagens mundanas na hora. Eles não conseguem esperar o ano seguinte, ou seja, o mundo futuro, pelos seus benefícios. O conhecido provérbio melhor um pássaro na mão do que dois voando tem mais autoridade que todos os testemunhos divinos sobre o reino dos céus. Mas como você observou, paixão desperdiçou tudo e não sobrou nada, exceto trapos. Isso acontecerá a estes homens no fim deste mundo. E cristão disse: agora percebo que paciência é mais sábia em muitas maneiras. Primeiro, espera pelas melhores coisas. Segundo, alcançará a glória, enquanto a outra não terá nada além de farrapos. Então, a gente percebe que isso aqui também é mais ou menos uma parábola, né? Porque ele está descrevendo, quando ele fala paixão, ele está descrevendo os homens de agora. Só que o de agora lá de 1678. E a gente pode ver que a gente não mudou muito, né? Porque nós, modernamente, também queremos tudo para agora. A gente não tem paciência de esperar, né? Nós queremos e somos estimulados a isso no mundo. Se você parar para pensar, quantas mensagens, nós não recebemos pelos diversos meios de comunicação, tipo, compre agora, faça agora, seja exclusivo, tenha essa experiência, seja feliz, São chamativos para que nós nos tornemos apaixonados, que nós queremos com avidez consumir tudo que tem no mundo, e a gente consome não só produtos, Nós consumimos também as pessoas, quando nós ficamos exigindo um monte de coisa, nós consumimos, nos nossos relacionamentos, na nossa convivência, nosso corpo, Eu quero comer esse lanchão aqui agora, não importa que depois eu vou ter um infarto do miocárdio, eu quero ter esse prazer, Não vou nem falar, não preciso, nem entrar no conceito do consumo de drogas, Eu acredito que no mundo moderno, numa grande cidade, é praticamente impossível alguém já não ter tido a mensagem que consumir drogas faz mal, Praticamente impossível alguém não ter ouvido isso. Que fumar faz mal, que usar álcool, desbragadamente faz mal. Só que eu uso, por quê? Porque eu quero ter aquele prazer naquele momento. Eu sou igual a criança da parábola. E daí o que resta? Os farrapos, Quando eu tenho esse tipo de comportamento, por exemplo, num relacionamento, é isso que resta, Os farrapos. As tristezas, os ressentimentos.
né? Já quando eu tenho paciência, não. Aquilo, né? A pessoa me falou alguma coisa ali que eu não gostei na hora, peraí, deixa eu... Né? De vez em quando a gente derrapa, mas se nós tivermos paciência, nós conseguimos fazer aquilo durar, né? E a gente pode tirar outras lições também, né, dessa parábola. A primeira, uma que eu achei interessante, é que esse provérbio aí, mais vale um pássaro na mão que dois voando, é antigo, né? Porque imagina, 1678 ele já conhecia, você imagina quanto tempo ele já não existe, né? Mas fora a piada, né? A paciência, ela também é um exercício de fé. Por quê? Porque nós trocamos o tangível, ou seja, aquilo que a gente pode pegar, sentir, cheirar, comer, por algo intangível, que é uma promessa futura de uma coisa melhor. É difícil fazer isso. E não só em termos espirituais, né? Naquele exemplo que eu dei lá do lanchão, né? Pô, saio daqui da palestra, 7 horas da manhã, estou morrendo de fome, né? Ai, que vontade de comer, né? Um x-salada daquele lá. Não, mas peraí, deixa eu me conter aqui, porque eu estou precisando emagrecer, né? Difícil fazer isso, né? Então a gente tem que trocar também o efêmero pelo eterno, né? O efêmero que é porque dura pouco, né? Porque essas experiências que nos dão aquele prazer intenso na hora, muitas vezes físico, ela passa. E daí a gente já fica ávido pela próxima, né? No mecanismo, por exemplo, de uso de drogas, isso é patente. A pessoa usa droga, tem aquele pico de prazer. Se você ouvir entrevistas, tem um livro interessante que saiu agora, que é... Algumas pessoas sabem quem é, mas teve uma alemã chamada Christiane F., que tem um livro famoso nos anos 70 que descreveu as experiências dela com consumo de heroína na Alemanha em 1970. E agora ela lançou outro livro, no finalzinho do ano passado, contando o resto, né? Porque para quando ela tinha 13 anos, né? Aí ela contou o resto da vida dela, agora ela está mais ou menos com 50 e poucos. O que aconteceu? E é interessante porque não só ela, mas outras pessoas que consumiram drogas, a pessoa fala assim, o que você consumiu quando você consumiu pela primeira vez? Aí ela fala assim, o êxtase maior que você pode imaginar na sua vida foi quando eu consumi a primeira vez heroína, cocaína. Várias pessoas que se drogaram na vida falam isso. O que você sentiu quando você, a primeira vez que você tomou? A coisa mais maravilhosa que alguém pode sentir na vida. Só que o problema é depois. Porque daí você, a cada vez mais que você quer usar, aquele prazer diminui e aquele período após o consumo é preenchido por dor, sofrimento, miséria moral, miséria física, etc. E ela está gravemente doente, a Christiane F. No livro ela diz que ela tem problemas graves no fígado, no pâncreas, no coração. E o final do livro é meio uma mensagem, porque ela diz que ela se arrepende muito porque ela tem um filho, né? Ela engravidou e teve um filho. E ela já sabe, ela diz, minha maior dor é não poder ver o meu filho crescer, se desenvolver, ter uma família, porque o filho dela está com 16 anos agora e ela está gravemente doente. Então é isso que é o trocar, né? A felicidade, aquele prazer extremo por uma promessa, né? De algo melhor lá na frente. E isso é um exercício de fé. A gente tem que acreditar nisso. Porque se a gente não acreditar nesse mundo futuro, né, que ele fala,
vamos dizer aí que é o céu, né, entre aspas, da religião católica, não faz sentido realmente, né? A gente teria que aproveitar a vida quanto tem, porque a gente vai morrer, vai acabar tudo. Então é um exercício de fé, né? E também é um exercício ou é um acúmulo de sabedoria ou de conhecimento. Você vê que ele comenta aqui, né? O cristão, a paciência foi mais sábia, a criança lá, né? Chama paciência. Porque ela está esperando presentes melhores no futuro. E a gente só consegue ter essa paciência ou essa fé quando a gente adquire esse conhecimento que a gente está tentando ter agora aqui. Porque uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, né, de Deus, que não procura se aprofundar nessa fé, que tem uma fé só superficial, ritualística, ela não consegue ter essa firmeza. O que é uma fé ritualística? Eu venho aqui no Milady, né, vou falar da nossa fé espírita, por exemplo, mas toda religião tem a mesma coisa. Eu venho aqui no Milady, escuto uma palestra, tomo um passe, tomo uma água lá, vou para casa e esqueço. Tudo que eu ouvi, fiz aqui e tal, não tem mais impacto nenhum na minha vida. É a mesma coisa ir para uma missa, assisto a missa, saio de casa, brigo com a mulher, chuto o cachorro, tento derrubar o colega de trabalho para pegar a vaga dele no emprego, etc. O que eu fui fazer na missa? Só fui lá ficar sentado, levanta, senta, escuta, fica na fila, pega a hóstia, põe, ajoelha, tal. Mas eu saí dali, acabou. A mesma coisa pode acontecer com um judeu, com um muçulmano, né? Com um protestante. Eu vou lá, faço o ritual e vou embora. Se eu não colocar esse conhecimento no meu coração, a minha fé é vacilante. Ela, uma hora está legal, outra hora não está, né? A primeira coisa, um pouquinho mais grave lá que acontece na minha vida, eu tremo na base, né? Porque enquanto está tudo bem, beleza. Vou lá, faço oração e tal. Mas quando o bicho pega, aí que a minha fé tem que ser firme, né? Ser humilde também é importante, né? Você vê que o Paixão zombou do paciência. Ela fala, tá vendo aqui? Ó, eu ganhei um monte de coisa, você tá sem nada aí. Paixão, fica quietinho, fica na dele. Então, tenho que ter essa humildade de esperar. E também a gente tem que ter essa firmeza na fé de não comercializar com Deus, né? O que seria comercializar com Deus? É fazer um negócio. Então, falar, Deus, eu vou lá no centro, tá? Vou lá 2 vezes por semana, vou participar ali, fazer isso, fazer aquilo e tal, mas em troca, minha vida tem que ser boa. E eu posso fazer isso com qualquer religião. Vou lá no centro de Umbanda, porque eu estou com um problema ali, vou conversar com o guia, falar, guia, estou com um problema em casa, ou meu chefe me trata mal, não sei o que e tal. Aí você me fala o que eu tenho que fazer para eu conseguir aquele negócio lá. Ou faço uma promessa. Falo, Deus, se eu conseguir aquele negócio lá, eu vou de joelhos até a Catedral de Aparecida. Vou andar 20 quilômetros ali de joelho. É um negócio, né? E se Deus não cumprir, aí eu não vou fazer, né? Então a gente não pode ter essa postura. A gente não pode adotar nenhuma religião ou tentar se desenvolver espiritualmente, querendo que Deus faça que a nossa vida seja boa.
O maior exemplo de todos é Jesus Cristo, né? Ele veio, pregou, fez o bem, curou os doentes, ensinou as leis divinas, foi torturado e morto. Esse foi o fim da vida dele. Então, nós cristãos, nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser aquele que, frente ao sofrimento, temos a paciência. Né? Porque existe uma palavra muito feia que nós falamos blasfemar, né? O que é blasfemar? A gente fica com raiva de Deus. Fala, eu tô aqui, tô fazendo tudo certo, não faço mal para ninguém, e acontece isso na minha vida. Que desgraça. Que é outra palavra também horrível da gente falar, né? Minha vida tá uma desgraça. Ou seja, sem graça, sem Deus. A gente tem que evitar falar isso. Nós cristãos, nós temos que ser diferentes. Quando vem o sofrimento, quando vem os problemas, a gente tem que ter fé, pedir força, orar a Deus para que a gente supere aquele obstáculo e ter confiança que se aquilo veio para mim, tem um motivo. Aconteceu por uma razão e é para o nosso bem. É uma prova de fé também, né? Eu estou com um problema grave na minha vida e veio para o meu bem. Complicado acreditar nisso. Mas a gente tem que ter essa esperança, essa humildade, essa fé. Tá ok? Muito obrigado pela paciência de vocês, por me escutar. Espero que todos tenham uma ótima semana. Espero vê-los todos aqui novamente, uma outra oportunidade. E que Deus nos dê força e paciência aí para superar os problemas. Tá bom? Muito obrigado. Após essas palavras de esclarecimento, que nos encorajam a buscar evoluir espiritualmente, sermos mais pacientes, resignados, aceitarmos a nossa vida como ela é, na certeza de que fomos nós mesmos que escolhemos passar pelas provas que passamos. Que se o remédio é amargo, ele é necessário para a nossa cura. Que as bênçãos aqui recebidas nesta noite não fiquem restritas somente a nós, mas elas possam ser distribuídas também a todos os nossos irmãos que se encontram mais necessitados neste momento, aqueles que se encontram enfermos, nos leitos de hospitais, aqueles que já desencarnaram e ainda não conhecem a sua nova realidade. Que todos eles possam sentir o amor e o carinho que recebemos nesta noite, nesta casa. Que a espiritualidade amiga permaneça conosco nos trabalhos que se seguirão. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e em segurança. Que tenhamos saúde e disponibilidade para estarmos aqui na próxima semana, continuando os estudos desta doutrina consoladora. Que assim seja, graças a Deus.